É, você mesmo que está neste momento assistindo a este vídeo e com certeza já viu a thumb, com certeza já olhou a legenda. Sim, o Sampaio ganhou. Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! E sim, pela segunda vez na história dessas análises que eu comecei a fazer aqui no canal da torcida boliviana, falarei de uma vitória do Sampaio Corrêa. Graças a Deus. Então é isso, sem mais enrolação, sem mais blá blá blá, vamos para a partida. O Sampaio jogou ontem, já que eu estou gravando já na madrugada, né, da quinta-feira. O Sampaio jogou ontem contra a equipe do Caxias. O jogo válido pela terceira rodada, que o jogo havia sido adiado pela questão das enchentes no Rio Grande do Sul. E com isso, esse jogo foi em torno de várias polêmicas. E, claro, a análise de hoje vai ser aquela questão mesmo tradicional, que né, não vou sair pontuando as coisas e vocês vão olhar as imagens durante a passagem do vídeo. Mas assim, o Sampaio ia jogar hoje contra, né, a equipe do Rio Grande do Sul. E era um jogo que seria extremamente importante. Porque o que acontece? Era um confronto praticamente direto. Era o último jogo que faltava do Sampaio. O Caxias vindo numa crescente, recuperando os pontos, já com 8 pontos ali na 13ª, 12ª colocação. Mas era um time que estava ali. E o Sampaio, né, naquela draga de quem acompanha aqui o canal, sabe muito bem como é que estava a situação. 7 jogos, 2 empates, nenhuma vitória, apenas 2 gols marcados. Então, assim, era uma situação bastante complicada. E era um jogo que entrava por tudo ou nada. Essa que é a real, por tudo ou nada. O Sampaio entrou em campo com algumas novas alterações. No caso, foi o Maurício indo para lateral e jogando bem. Meu Deus. O Lucas Lopes, graças a Deus, saindo, porque quem foi o cara do o Maurício. O Cortez novamente não jogou, quem foi o Thiago Rosa. Breno Almeida, dessa vez entrando como titular. Além da continuidade de Gabriel Silva e de outros jogadores que não jogaram nas últimas partidas. Eu acredito também que o Ferreira entrou nessa partida. Aí o que acontece? O jogo do Sampaio, o começo de jogo do Sampaio, aquele tradicional começo complicado, se ele não pressiona ou dá aquela falsa pressão, ele é pressionado e sofreu uma leve pressão da equipe do Caxias no começo do jogo, e é importante citar. E isso se estendeu muito pelo primeiro tempo, porque o Sampaio até consegue reagir. O Sampaio até consegue ir reagindo, o Sampaio consegue tentar atacar, só que o Caxias consegue ser melhor nos seus ataques, consegue ser mais efetivo, mais direto nos seus ataques e ainda contou com uma entregada do Frank. Eu vou te falar, quando eu olhei aquilo, cara, eu fiquei abismado, porque assim, e foi muito um erro pessoal. É o seguinte, como a alegria de pobre dura pouco, eu vim falar para vocês aqui que o áudio daquele vídeo, nessa parte aqui, acabou cortando. Então eu vou ter que completar agora 10h19 para postar ainda hoje esse vídeo, mas sem análise vocês não ficam. O Franklin tem essa falha e a partir disso o Sampaio ele vai tentando atacar, o Sampaio ele vai tentando avançar em relação ao jogo, mas é daquela forma meio atrapalhada, porque o Sampaio está desorganizado, o Sampaio está disperso, o Sampaio está meio alargado no campo, jogadores muito perdido, e ao mesmo tempo ainda tem questão de ansiedade dos próprios jogadores que acabam atrapalhando, porque eles estão mentalmente coisados por causa do momento e eles querem resolver de qualquer forma. Aí começa aqueles chutes aleatórios para tudo que é lado, aí começa decisões erradas, decisões precipitadas. Isso acabou pesando, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E o Caxias poderia ter ampliado também. Ainda mesmo no primeiro tempo numa defesaça que o Felipe faz, ao mesmo tempo que o Sambaí também perdeu chances, principalmente com o Pimentinha, que foi o cara que, assim, fora o Bruno Baio, que foi o autor dos 2 gols, foi um dos principais destaques da equipe do Sampaio. Mas dando continuidade, o Caxias poderia ter ampliado nesse primeiro tempo e no segundo, até os 20 minutos, eles tiveram chance também de ampliar o placar. E isso mostrava o quanto o Sampaio estava jogando mal. O Sampaio estava vendo no 4-4-2 e aqueles mesmos problemas voltaram a se repetir. Eu acho que isso é um ponto interessante de se citar, é que o Sampaio estava repetindo o mesmo filme
com defesa falhando, um meio de campo omisso, jogadores não conseguindo participar ou não conseguindo contribuir dentro do meio de campo, a defesa desorganizada, a defesa perdida, quando não é esse é o goleiro que também muitas das vezes acaba falhando. E no ataque, o Sampaio chegando e perdendo chances, não conseguindo concluir as jogadas. Tanto que no primeiro tempo, o Sampaio só deu um chute, enquanto a equipe Caxias deu 6, 7, 8. Então o Caxias foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, o Sampaio não começa com mudanças, as mudanças elas vão ocorrendo durante a continuidade do jogo. Tem sendo algumas mudanças, que são a entrada do Bruno Baio e de outros jogadores. Eu destaco a do Bruno Baio porque é a que vem na minha cabeça e ao mesmo tempo é a mudança que altera o jogo, transforma o jogo de ontem. Até como eu citei anteriormente, até ali metade do primeiro tempo, ou perdão, do segundo tempo, a equipe do Caxias ia chegando e o Sampaio de forma muito desorganizada, de forma muito precipitada, na base da loucura, na base da empurrança, que eu gosto de falar, né? Na base da empurrança, tentando de qualquer jeito chegar ao gol de empate. E foi continuando desse jeito, com vários erros e Pimentinha tentando, Pimentinha se destacando, Pimentinha batendo bola na trave. Aí que vem outra questão que eu até comentei no grupo, que o Sampaio tem dificuldade de chegar. Aí quando chega no ataque, não consegue finalizar. E quando finaliza, o goleiro defende. E faz grande defesa. Fizeram uma grande defesa com o Nadson, que foi outro que entrou e jogou bem, conseguiu se destacar e deu aquela dinâmica. O João Felipe também acabou entrando. E assim, o Sampaio ia pressionando, ia tendo azar, bola batendo em jogador no meio da defesa, batendo no goleiro, batendo na trave, até que nos benditos 40 minutos o ex-jogador Emerson Souza, que passou aqui pela equipe do Sampaio, comete um pênalti em cima do Thiago Rosa e isso acaba sendo primordial para mudar todo o ponto do jogo. Ele comete esse pênalti, muito discutível, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Eu não prefiro não comentar sobre este pênalti, mas o que é importante, foi marcado e Bruno Baio, que entrou e que foi inúmeras vezes criticado aqui nessa página, salvo engano, nessa página e canal, mas salvo engano, a única vez que eu passei assim uma mãozinha na cabeça dele foi contra a Tombense, porque mesmo ele errando muito, ele estava voltando de lesão, e isso acaba complicando. E aí o que acontece? Ele vai, bate de forma excelente, com competência o pênalti, deslocando o goleiro, e aí, meu irmão, o Sampaio vai por tudo ou nada. O Sampaio vai pro tudo ou nada, com faltando exatamente 9 minutos, 10 minutos, porque o juiz, aos 45, deu mais 8 de acréscimo. E nessa base do abafa, nessa base de indo mesmo na força da vontade, na garra, o Sampaio, no cruzamento do Thiago Rosa, se eu não estiver enganado, ele consegue acertar, lança a bola pro Baio, que consegue com o peito do pé fazer o desfio suficiente, acho que a bola ainda chega a desviar no zagueiro, suficiente para a bola entrar dentro do gol e aos 47 o Sampaio consegue a sua virada. E não só isso, não falha na defesa, porque o Caxias parece que sentiu demais o gol e entregou a partida, que eles não conseguem mais chegar, então, assim, a gente ficou louco na hora do momento, parece que porque a gente sabe que a zaga falha muito, e a gente acreditou que eles poderiam falhar novamente, só que dessa vez não. O Caxias não conseguiu chegar muito, o Sampaio conseguiu segurar este resultado, vitória de 2-1. E antes de destacar os melhores, o melhor e o pior jogador, eu tenho que falar uma coisa. Essa vitória tem que ser comemorada. Eu comemorei muito ontem. E assim, a gente tem que estar feliz. É a primeira vitória. A gente sai da lanterna. A gente consegue pontos essenciais, porque perdendo esse jogo de ontem, a gente chegaria a 98% de chance de rebaixamento. Então ia dar como rebaixamento já quase certo da equipe do Sampaio. E o Sampaio precisava dessa vitória contra um adversário direto e que embola todo mundo. Que embola todo mundo. O Sampaio tá 17º. Se caso vencer o próximo jogo da Série C, já consegue sair. Mesmo sabendo que é um jogo muito difícil. Então, como é que eu posso te dizer? É um jogo que a gente tem que comemorar, a gente tem que estar feliz. Tá tudo resolvido no Sampaio? Não. Pra ficar ruim, o Sampaio tem que melhorar muito. Muito. Tem que contratar. A contratação que chegou até do Gabriel Silva, que, tipo assim, ele ficou um pouco apagado, mas ele é participativo, ele tava correndo, ele tava indo atrás. Beleza? Então, talvez consiga contribuir, mas num 4-4-2, onde ele jogou mais de ponta junto com o Adalto, que foi outro que sumiu muito no jogo, pode não usufruir muito ou conseguir extrair todo o potencial dele. Mas o Sampaio precisa melhorar,
Sampaio precisa se tornar um time mais competitivo, porque ainda não é. Ontem a sorte esteve a nosso favor a partir ali dos 40 minutos, mas no próximo jogo pode não estar. E nem sempre o Sampaio vai conseguir fazer gols nessa base do abafa, nessa base do desespero. Não é sempre que isso vai acontecer. Se pegar uma equipe com mais organização, uma equipe que se propõe a ir para jogo, porque o Caxias desistiu de jogar, é importante citar, o Caxias desistiu, o Caxias resolveu se segurar na parte de trás, o Sampaio poderia não ter feito essa virada e poderia ter tomado até um 2-0. Beleza? Então, não tá tudo resolvido, não acabou a crise, não acabou a situação ruim, mas é um primeiro passo. Uma vitória alivia o peso do grupo, da torcida, dá um pouco mais de confiança. Tem final agora contra o MAC. Então, é um começo. É o primeiro passo. O pior jogador da partida não tem como não ser outro, o Franklin. Pelo amor de Deus. É assim, um erro infantil, juvenil. Parece um zagueiro que nunca jogou bola. E o melhor jogador da partida, Bruno Baio. Menção honrosa Pimentinha. Desde que eu fiz a crítica a ele, o Pimentinha resolveu jogar bola. O Pimentinha resolveu botar a cabeça no Sampaio, focar no Sampaio e se tornou o jogador que ele tem que ser nessa Série C. Porque nessa Série C é importante citar, que diferente da Série B, os jogadores, as equipes não focam tanto no Pimentinha. Então eles nem sempre estão com uma dobra de marcação nele. E ele consegue passar tranquilamente. Na Série B ele não tinha esse espaço que ele tem na Série C. Isso facilita muito, porque mesmo com uma idade muito avançada, ele consegue fazer jogadas. Ele consegue criar jogadas, produzir. Então, com isso, está novamente se tornando o líder técnico que ele tem que ser dentro da equipe do Sampaio. Então é a menção rosa a ele. Mas o cara foi o Bruno Baio. Ele entrou e decidiu. A gente estava criticando com razão. Beleza? Maranhense, eu repito de novo, não é parâmetro. Mas ontem ele foi o cara. Entrou, botou no peito e disse que ia resolver. Bateu o pênalti, bateu muito bem. Foi lá e fez o gol da virada. Então hoje não tem crítica. Hoje é só elogios ao Bruno Baio. Ele foi o cara decisivo e que continue assim, beleza? Como eu escutei uma vez, e é uma coisa que é a grande verdade do torcedor, é que a gente fala as coisas rezando para ser calado, para eles calarem a nossa boca, porque a gente não quer ter razão. Entendeu? Mas eu que sou muito pessimista em vários momentos, não quero ter razão. Eu prefiro estar 1000 vezes errado e o clube bem. Beleza? Então é isso. O Sampaio joga a próxima partida agora contra o MAC às 13h45 da tarde pela final do Campeonato Maranhense, finalmente, né? Pela final do Campeonato Maranhense, que vai acontecer neste sábado e depois a gente volta totalmente para a Série C. Então é isso. Mais uma análise feita e concluída e até a próxima.